Entrevista coletiva, Everton Ribeiro. Everton, boa tarde. Tá. Queria que você falasse primeiro, um mês após a sua cirurgia, como é que você está se sentindo nesse pós-operatório, já retornando, e também sua condição de jogo. Você que na última partida terminou cansado, exausto, queria que você falasse também da sua condição de jogo para quinta-feira, a minutagem esperada para o Everton Ribeiro. Boa tarde a todos. Como eu falei, estou muito feliz de estar voltando. Praticamente um mês aí, né, que fiz a cirurgia. Não tem sido fácil voltar ao ritmo que eu estava, né? Tava me sentindo muito bem, mas com a ajuda do departamento médico, do departamento físico, a gente está tentando acelerar o máximo possível, treinando sempre que pode um pouco a mais para poder acelerar essa volta, esse recondicionamento físico, mas ainda não estou 100%, a gente tá tentando acelerar, mas ainda tá no caminho, mas me sinto bem para jogar alguns minutos, para poder ajudar, mas ainda estamos no processo aí de voltar ao 100%. Everton, boa tarde. Hoje a gente terminou aqui o treino acompanhando vocês, indo cumprimentar a torcida que veio aqui no dia de hoje no CT. E puxando esse gancho da proximidade, até você colocou a camisa da Bamon, inclusive, com o pessoal ali. Cara, são 3 jogos na Fonte Nova, 2 em sequência agora, né? Fortaleza e Vasco. Queria que você pudesse falar um pouco sobre essa importância, né? De pontuar em caso de ser triunfante em casa, continuar bem para poder classificar de forma direta a Libertadores da América. Eu acredito que esse contato com a nossa torcida é muito bom, nos traz aquela alegria da fonte aqui para o CT também. E agora, numa semana importante que vamos ter, né, de terminar a preparação para esses 2 jogos em casa, com essa energia, sabemos que eles vão estar lá nos apoiando como estiveram o ano inteiro, então uma reta final, a gente tem que fazer o nosso melhor para a gente conseguir, seria muito importante conseguir esses 2 triunfos, para a gente se manter na nossa posição ou até encostar no Mirassol. A gente não sabe como vai ser os resultados, né? Mas o mais importante é a gente fazer a nossa parte. Não vai ser fácil, são 2 jogos difíceis, mas com a ajuda do nosso torcedor, a gente se preparar bem, vamos fazer o nosso melhor para a gente buscar esses 2 triunfos. Everton, boa tarde. O Bahia, dentro de casa, né, como o Neto falou, tem a 4ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos conquistados em 16 jogos. Mas fora de casa é um pouco diferente, né? É a 13ª apenas melhor campanha. E restam 2 jogos fora de casa, contra a Juventude e contra o Fluminense. Vocês, contra o Inter, conseguiram buscar um ponto fora de casa após 6 derrotas seguidas. Como é que vocês observam esses 2 jogos que restam nessa reta final de Campeonato Brasileiro para seguir firme no objetivo que é conquistar a vaga direta na Libertadores? Acho que é importante, né, a gente melhorar fora de casa, mas é uma reta final, então a gente tem que pensar jogo a jogo. Primeiramente, vamos ter os 2 jogos em casa, que vai ditar muito o que a gente vai buscar fora de casa, né? Então, pensar agora jogo a jogo. Sabemos que temos que melhorar sim, fora de casa, buscar pontos, mas agora é pensar principalmente no Fortaleza e depois nos próximos jogos. Everton, você falou aí do seu recondicionamento físico, ainda não está 100%. Então, para esse jogo da quinta-feira, faltam ainda 3 treinos, né? Teremos amanhã uma folga, mas mais 3 treinos. Você sente condições de ir para o jogo, começar o jogo, ou ainda não tem essa condição? Ainda a gente não me sinto 100%, como eu falei. Eu venho conversando com o Rogério, com o pessoal, para a gente chegar num consenso e ver o que é o melhor para a equipe, né? Não adianta eu querer jogar, eu quero jogar os 90 minutos, mas não ter a intensidade ou o preparo para jogar em alto nível e não ajudar a equipe. Então, a gente vai fazer esses 3 treinos, vamos conversando com o Rogério e a gente vai decidir a melhor estratégia para o jogo, principalmente para a equipe, porque é uma reta final e tem que estar os melhores ali para a gente poder pontuar e seguir firme, né, no nosso objetivo. Everton, boa tarde. Muito se fala da Everton Ribeiro dependência. Muitos jogos fora de casa nós tivemos um desempenho muito abaixo e quando você entrou, você obviamente tornou diferencial aquele comportamento da equipe. Como é que você vê o desempenho da equipe sem o Everton e com o Everton e como é que você, como atleta multicampeão que pode condicionar os atletas que entram fora de campo? Eu acho que a nossa equipe tem um jeito de jogar.
eu me sinto muito bem, né? Jogando com eles ali. Eu sei da importância que eu tenho para a equipe, da confiança que eles têm em mim também, mas acredito que quem entra, independente se eu estou jogando ou não, tem dado conta do recado, ganhamos jogos comigo fora também. Então, a nossa equipe é uma equipe que trabalha muito bem, não tem um destaque individual, mas temos muitos bons jogadores que juntos estamos fazendo uma belíssima campanha e acredito que nessa reta final vamos precisar de todos. Comigo voltando, o Caio voltando agora também. Então a nossa equipe vai criando cada vez mais força, né? E mais opções para o Rogério optar ali por fazer a melhor escalação. Mas acredito que está todo mundo aí dentro do processo de conseguir esse nosso objetivo. Everton, mais ou menos um ano atrás eu fiz esse mesmo questionamento para você sobre o peso do exemplo, a responsabilidade do exemplo. E isso chamou atenção na época pelo fato de você voltar muito para marcar, de recompor bastante e contribuir na marcação na hora de sair para o jogo e tudo mais. Depois de tudo que você passou, toda a insegurança, a indefinição sobre o futuro, as incertezas, voltar como você voltou, como o Yuri pontuou, no jogo contra o Internacional, saindo exausto de campo e mudando a realidade da partida para a crônica esportiva e para a torcida de maneira geral. Esse peso da responsabilidade de ser o exemplo para os demais jogadores, como isso afeta o seu dia a dia de trabalho depois de tudo que você passou? Acho que isso é um ponto que me motiva, né? Por um lado, a gente sabe a responsabilidade que tem de, às vezes, querer fazer uma coisa e não poder, porque tem que pensar também no que a gente vai fazer, no que a gente pode dar de exemplo, né? Mas me motiva estar trabalhando, sendo um espelho, né, para os mais jovens, tentando fazer as coisas certas, mostrarem que fazendo as coisas certas já é difícil, né, a gente vencer. Então, temos que tentar fazer o máximo, o melhor, sempre, durante os treinos, principalmente nos jogos. Mas isso é uma coisa que me motiva, me deixa muito feliz de, hoje mais velho, poder ser uma referência para a equipe. E vou continuar fazendo o meu melhor, continuar fazendo não só com palavras, mas fazendo, né, no campo, fora de campo, tentando ajudar aí e os mais novos e também me ajudar que com isso eu consigo manter o alto nível. Everton, com tudo isso que você falou, são dois anos já no Bahia, 116 jogos. Como é que está a sua cabeça? Como é que estão as conversas para a renovação? Você quer continuar jogando no ano que vem? Como é que está essa conversa e a sua cabeça para seguir no Bahia para o ano que vem? Acho que quando eu fui contratado, né, a princípio eram 3 anos, né, 2 mais 1, e sempre deixei bem claro que eu sou muito feliz aqui, minha família se adaptou bem, o clube me dá uma estrutura muito boa para trabalhar, meus companheiros, excelentes companheiros para jogar ao lado também, então meu empresário já vem conversando com o Cadu, né, acertando os detalhes, espero que dê tudo certo para que eu possa continuar aí mais um ano e a gente continuar batendo recordes e buscando os objetivos do clube. Boa tarde, Everton. Aproveitando a sequência de perguntas de exemplo, de permanência, etc. Você é um dos pouquíssimos jogadores do Bahia, se não o único talvez, que mora em Salvador, né? E que está ali num contato mais... Inclusive é bacana que você falou da sua família, e sua família também você, Cicerone, jogadores aqui, sua família também aí, né? Traz a galera de fora. Como é que você vê, né, esse é o papel, né, de exemplo dentro de campo, mas também que termina sendo o Cicerone assim, dos jogadores, dos atletas dentro de Salvador e um convívio maior com a torcida? Acho que quando a gente optou, né, eu junto com a minha esposa, optamos por ficar em Salvador, era para poder viver, né, esse clima da Bahia, como o pessoal, como o nosso torcedor vive, né? Viver ali a mesma atmosfera. Eu moro perto da fonte, então eu passo ali todo dia, vejo quando tá cheio, quando tá mais vazio, o pessoal correndo no dique. Então,
é um dia a dia ali do baiano, né? Do soteropolitano ali. Então, isso me integrou mais fácil, né? A Bahia, consigo ir em restaurantes, em lugares que o pessoal costuma ir. E me sinto hoje muito bem em casa, né? A gente vive, muitas pessoas, amigos vêm visitar, ficam em casa e saem apaixonados, né, por Salvador. Então isso hoje eu vejo que foi uma escolha muito, muito boa. E que tiver para conhecer, eu vou conhecer até enquanto eu estiver por aqui. Boa tarde, Everton. Dois jogadores convocados para a seleção brasileira. Inclusive, uma informação rápida que agora o Luciano Juba está no banco, né, da seleção hoje para o jogo. Acabei de confirmar. Como é que você enxerga esse cenário, né? Porque você é um jogador que estava na última Copa do Mundo e a gente sabe que o sonho de um jogador é sempre estar na seleção nacional e, claro, nesse caso, na seleção brasileira. Como é que dentro do elenco isso está sendo visto? Porque o Bahia tinha muito tempo que não tinha jogadores convocados e nesta temporada foram 2. Como é que internamente isso é tratado? Os jogadores estão vendo que realmente é uma evolução do clube, né? Enquanto um clube voltando a ser um clube hegemônico do cenário nacional. Enfim, como é que vocês estão enxergando esse cenário de convocações, principalmente para a seleção brasileira? Quis ter outras convocações, mas a seleção brasileira é o foco. Eu acho que é uma evolução muito grande, né? Acho que com essa reestruturação, com um CT para trabalhar bom, com captação de jogadores bons, isso tudo faz o time crescer e, consequentemente, ser mais olhado, ser mais visto, ser mais respeitado e terem 2 jogadores convocados nesse ano foi muito bom para os jogadores, lógico, para o Juba e para o Jean. A gente ficou muito feliz por eles e muito para o Bahia também, né? Que vem se colocando no cenário nacional novamente como uma equipe forte, uma equipe que pode ser olhada diferente, que tudo pagamentos em dia, uma torcida que comparece a todo jogo, uma estrutura cada vez melhor. Então isso faz todo mundo ficar bem para trabalhar e temos jogadores de excelente qualidade que pode prospectar uma seleção. A Copa do Mundo é logo ali. Quem sabe teremos jogadores aí do Bahia e depois da convocação também da Copa do Mundo continuar querendo almejar na seleção, porque é um novo ciclo que se começa e podem aparecer novos jogadores. Boa tarde, Everton. Você é um jogador que é referência, né? Técnica e também nesse processo de amadurecimento, você é uma referência de maturidade, multicampeão. E o Bahia está em vias novamente de continuar na Libertadores. Como é que você enxerga esse Bahia deste momento? Um Bahia mais maduro, um Bahia mais preparado? De repente, a fase de grupos pode ser um atalho interessante para o Bahia chegar à Libertadores. Dá para sonhar a Libertadores 2026? Sim, esse é o nosso sonho, nosso objetivo é esse, é conquistar a vaga diretamente, porque o Rogério, ele passa diariamente pra gente quanto é diferente chegar diretamente ou passar como que a gente passou pela fase pré-Libertadores, né? Porque acaba sendo o último do grupo e jogando 2 fora depois na fase de grupo, então dificulta, a gente sabe que é mais difícil. Então, nosso objetivo é poder colocar novamente o Bahia na Libertadores, agora de forma direta, para poder ter uma vantagem lá na frente e, quem sabe, né, o ano que vem, poder jogar e passar para as oitavas, que é o objetivo, mas primeiramente focar nessa reta final para a gente conseguir ir para a fase de grupo, que vai ser muito melhor para o ano que vem. Boa tarde, Everton, aqui atrás. O torcedor do Bahia está sonhando novamente com a fase de grupos da Libertadores, mas antes tem alguns jogos importantes. O jogo contra o Fortaleza, o próximo jogo na Fonte Nova, são 2 equipes com ambições diferentes no campeonato. O Bahia buscando a fase de grupos da Libertadores, e o Fortaleza, podemos dizer que está desesperado porque está lutando contra o rebaixamento. Como jogar contra uma equipe que vem aqui na Fonte Nova, jogar no desespero, jogar para tentar ganhar, porque eles precisam vencer fora de casa para lutar, para sair da zona do rebaixamento. E o que é que o Bahia deve fazer, né? Até porque o Bahia, em alguns jogos, no início de alguns jogos, o Bahia entrou meio que devagar, dando oportunidades para a equipe adversária. Como controlar esse time que vem jogar aqui no desespero para que o Bahia não tenha nenhuma surpresa? Acho que a gente tem que, primeiramente, entrar ligado, né? Sabendo que eles estão jogando não no desespero, mas a vida de ficar, né, na Série A. Mas a gente também tem que se preocupar com a nossa vida,
A gente tem um objetivo a ser cumprido, então vai ser um jogo difícil, como sempre foi contra o Fortaleza, uma equipe muito física, então a gente tem que estar atento com os contra-ataques, e por isso que a gente vem treinando, o Rogério vem acertando o time, para quem tiver, fazer o nosso jogo da nossa maneira. A gente sabe que a torcida às vezes quer que a gente ataque rápido, ataque todo mundo, mas não é assim. A gente tem que saber controlar o jogo, porque se a gente se expor muito, acaba tomando contra-ataque, acaba tomando gol, fica mais difícil ainda. Então a gente tem que saber como chegar lá com o nosso estilo, com posse de bola, e quando tiver essas oportunidades, fazer os gols para ter mais tranquilidade no jogo. Mas vai ser um jogo muito difícil e a gente tem que estar ciente disso.